Nós vamos para uma breve meditação na palavra e depois nós iremos participar da ceia do Senhor. Marcos capítulo de número 1, quem encontrou, diga amém. O versículo de número 1 até o versículo de número 5. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Diga comigo, confessando os seus pecados. Podeis tomar o vosso assento. Queridos, eu desejo chamar a vossa atenção para duas expressões presentes nesse texto. Primeiro, a expressão arrependimento. Depois, a expressão confessando os seus pecados. O arrependimento é uma mudança de coração. E essa mudança de coração e de mente nos aproxima de Deus. Às vezes, algumas pessoas ficam tristes porque cometeram algo que prejudicou a sua comunhão, mas não passa de tristeza, remorsos. O arrependimento vai mais além da tristeza. Inclusive, tem muitas pessoas que se entristecem não porque pecaram contra Deus, mas se entristecem porque sabem que o pecado vai gerar uma consequência. E a tristeza delas, na verdade, é preocupadas com a consequência que está vindo. E no nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão é prioridade. Prioridade. Nós estamos em um culto de ceia hoje que faltou muitas pessoas. Não são pessoas que estão em uma firma, cumprindo horário. Não são pessoas que estão com soro no braço, em uma unidade de pronto atendimento, no hospital. Pessoas que não vieram porque não estavam afim. Pessoas nesta situação, o meu conselho é que no próximo culto devem pedir perdão, se reconciliar, para poder tomar a ceia. A nossa comunhão com Deus é prioridade. Tem pessoas que estão prontas para vir para a igreja, chega um amigo, eu vim te visitar, a pessoa folga a gravata, manda a coitada da esposa ir para a cozinha fazer um café para a visita, e passa um péssimo exemplo da sua fé. A nossa comunhão com Deus, ela é prioridade. É por isso que o arrependimento não é uma preocupação com a consequência. Eu pequei, será se vai cair um raio? Será se o carro vai tombar? Será se eu vou ser demitido por causa desse pecado? E essa não deve ser a preocupação, porque o resultado mais drástico do pecado é a ruptura da nossa comunhão com Deus. É a ruptura da nossa comunhão com Deus. Arrependimento é uma mudança de coração e de mente. Arrependimento é diferente de remorso. Eu vou citar aqui, sem comentar, dois exemplos da Bíblia. Judas, depois que traiu Jesus, teve remorsos. Pedro também cometeu uma espécie de traição, porque ele negou veementemente,
conscientemente, afirmou que não conhecia Jesus, não fazia parte do seu grupo, da sua equipe, mas ele se arrependeu e buscou se aproximar de Jesus. Há uma diferença de remorso para arrependimento. O arrependimento, ele leva-nos a, em primeiro lugar, se afastar do pecado. Tem gente que se arrepende hoje, amanhã ele cometeu o mesmo pecado, comete o mesmo pecado, pelo qual hoje ele estava arrependido. Coloque aí todas as aspas necessárias desse arrependimento. Esse tipo de gente não cai em tentação, se joga. O arrependimento, ele leva o ser humano a se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Outra disciplina da nossa fé é a confissão de pecados. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre confissão de pecados? Não é uma pregação muito agradável ao nosso paladar, mas é bíblico. O texto que nós lemos diz que as pessoas iam até João Batista para receber o batismo de arrependimento, e o versículo 5 finaliza dizendo que elas confessavam os seus pecados. Você sabia que a confissão de pecados ela é necessária? Você sabia disso? Não se trata pecado ignorando, colocando debaixo do tapete, esperando o tempo resolver. Pecado se trata com arrependimento e confissão. 1 de João capítulo 1, versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo de número 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diga comigo, pecados precisam ser confessados. Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras com a igreja. Tem pessoas que dizem assim: eu queria tanto ouvir Deus falar comigo, eu acho tão bom quando Deus fala com alguém, eu queria ouvir Deus falar comigo. Abra sua Bíblia e leia, pois ela é a palavra de Deus falando conosco. Tiago capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Eu vou aguardar você procurar na sua Bíblia. Vou aguardar. Você que está com a sua Bíblia, não fica olhando para cá. Não, que eu estou vendo que você não está manuseando a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, bora lá. Pastor, eu tenho dificuldade de encontrar o texto. Pois aqui você aprende. Fica lá depois de Hebreus. Você pode ir direto para o Apocalipse e vir voltando, que você encontra bem mais fácil Tiago. Finalzinho da Bíblia, antes das cartas de Pedro e depois da carta aos Hebreus. Quem encontrou Tiago, diga amém. Melhorou, amém, mas ainda tem alguns ainda procurando. Vamos procurar, porque nós somos o povo da Bíblia, temos que saber manuseá-la. Tiago capítulo 5, quem encontrou, diga amém. Melhorou um pouquinho mais. Versículo 13. Acompanhe a leitura com muita calma, sem pressa, para você compreender. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Versículo 16. A igreja, leia comigo em alto e bom som. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Diga comigo assim: o texto falou de doença física e doença espiritual. Perceba que Tiago diz assim: primeiro, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ore ungindo com óleo, e a oração da fé levantará o doente. Isso aqui é doença física, doença na coluna, doença nos ossos, doença nos nervos, doença no aparelho auditivo, no aparelho digestivo, doenças físicas. Mas aí, Tiago diz assim: se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16: confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso aqui é doença espiritual. Recentemente eu estava em um estabelecimento, e as pessoas ali começaram a conversar e debater. Um dizia assim: não se confessa pecado para ninguém da terra, isso aí é invenção. Pecados se confessam a Deus, só interessa a Deus. E eu fiquei observando ali aquela discussão, até que tinha alguém ali com um pouco mais de sensatez, experiência bíblica, e deu um conselho para aqueles rapazes. E eu fiquei ouvindo. Senhoras e senhores, todo tipo de pecado deve ser confessado a Deus. Todos. Pastor, todos os pecados, são iguais? Sim, são pecados. Agora, existem pecados de maior consequência comunitária. Se você pensar algo que não deve, você está cometendo um pecado. Mas se você, além de pensar, partir para ação, agredir alguém, assediar alguém, além de ser um pecado, é um pecado de consequência comunitária. Todo pecado deve ser confessado para Deus, mas existem pecados que devem ser confessados para alguém de referência na minha vida. Um pecado pode ser confessado para um pai, para uma mãe, inclusive, principalmente, se afetarem essas pessoas. O esposo não pode defraudar sua esposa e simplesmente se apresentar aqui, se ajoelhar, pedir perdão a Deus. Está incompleto esse tratamento. Ele precisa confessar para sua esposa, confessar o que fez. Porque tem muita gente aí que nunca foi tratado por Deus, porque aprontou uma coisa, veio à igreja, confessou a liderança, mas ao confessar para a esposa mentiu, contou outra coisa. Olha, eu vou ser suspenso da igreja por causa disso e disso. E não era. Mentiu. E Deus não trabalha com a mentira. João 8,44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aí nunca cura, meu irmão. A bênção de Deus não está sobre isso aí. Uma esposa que pecou contra o marido deve confessar para o seu marido. Um crente que pecou publicamente, ferindo a sua comunhão com Deus e com a igreja, precisa procurar a liderança da igreja. Tomou uma cerveja por aí, o povo ficou sabendo, bateu em alguém, apanhou. Procure a sua igreja, peça perdão através da sua liderança, porque pecados não tratados são doenças. Tiago fala da doença física. Chame os presbíteros, unja com óleo, a oração da fé salvará o doente. Aí o texto diz: mas se tiverem cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16: confessai os seus pecados uns aos outros.
A confissão de pecado uns aos outros é necessária para a cura completa. É um confronto com o nosso orgulho. Nós não gostamos disso. Isso mexe com as nossas estruturas, mas é necessário, porque nos humilha. E Deus começa a operar no meio da igreja. Nós estamos orando aqui 5 horas da manhã, por avivamento, por manifestações da graça de Deus, mas não existe avivamento aonde não há arrependimento e confissão de pecados. Pecados precisam ser confessados. A confissão de pecados é o reconhecimento da nossa própria indignidade. É o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. A confissão de pecados é condição para que Deus responda às tuas orações. Tem muitos irmãos que não vêm para os cultos de oração. Vou perder a minha paz? Não, talvez não vai fazer diferença nenhuma para eles. Talvez não vai fazer diferença, talvez é por isso que não estão vindo. Talvez o pecado já lhes sedou a consciência. E a primeira coisa não é nem vir para cá 5 horas da manhã, dobrar o joelho. A primeira coisa é confessar os seus pecados. Cai por terra a tese aqui que tem que ser confessado só para Deus. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é confessar para qualquer pessoa. Tem gente despreparada, que ele não pode ouvir tua situação, senão ele piora o teu problema. Você vai confessar para pessoas de Deus que inspirem confiança. E essas pessoas estenderão a mão, orarão por você. Você será perdoado e vai viver uma linda experiência com Deus para a glória do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você sabia que confessar pecado é critério para receber resposta de oração? Está na Bíblia, eu vou ler a Bíblia para você. 1 Reis, capítulo 8, versos 33 a 36. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti, então ouve dos céus, perdoa o pecado, e torna-o a levar à terra que tem dado a seus pais. 35. Quando os céus se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve então nos céus, perdoa os seus pecados, ensina-lhes o bom caminho que devem andar, e dá chuva na sua terra, ao povo da tua herança. Bendito seja Deus para sempre. A confissão de pecados é condição para você ser abençoado por Deus. Não esconda os seus pecados. Isso aqui é uma palavra de amor, irmão, de cuidado, de tratamento. Se o pastor não amasse o rebanho, não amasse a igreja, nós ficaríamos aqui 30 minutos com o microfone dizendo: recebe a bênção, o milagre, a porta aberta. Mas do que adianta você ter conquistas nessa terra, se no dia que a trombeta tocar, você não subir aos céus de glória? E o que mais importa é você estar preparado para morar na eternidade com Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Pecados precisam ser confessados. Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 18, verso 15 a 17: se teu irmão pecar contra ti, está na sua Bíblia aí, Mateus 18, do 15 até o 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele
entre ele e ti somente, vai arguí-lo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Irmão, você teve um problema com alguém, irmão? Teve um problema com alguém? Está incomodando a alma, está incomodando a consciência. Vá lá e resolve os dois. Fique acumulando problema não. Porque isso mina a presença de Deus de entre nós. Isso rouba a presença de Deus, rouba o avivamento, furta a igreja de viver o sobrenatural de Deus na terra. Jesus disse, vai lá tu e ele, não fique jogando piada de rede social. Eu já disse para os irmãos aqui que uma vez eu vi uma pessoa colocando assim, uma indireta, se não gosta de mim, morre, que passa. Eu disse, meu Deus, que lástima grande, a pessoa é crente, e está dizendo que se a outra não gostar dela, que morra, que passa. Olha, irmãos. Meu Deus amado, morre que passa a raiva que tu tem de mim. Olha, irmãos. Vai lá e resolve. Jesus disse assim, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não ouvir, toma uma ou duas testemunhas. Porque pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelece. Se não atender, aí traz para a igreja. Diga comigo assim, quanto mais rápido resolver, melhor. Se não resolver os dois lá, o problema vai aumentar. Aí Jesus disse assim, leva as testemunhas. Não resolveu não? Trata com a igreja. Então é melhor resolver logo. Resolve logo. Pecados precisam ser confessados. Eu finalizo respondendo, por que pecados precisam ser confessados? Devemos confessar os nossos pecados para receber perdão. E receber perdão é algo extraordinário. Receber perdão é algo maravilhoso. Receber perdão é ter a nossa conexão restabelecida com Deus e com o nosso próximo. Receber perdão é ter a conexão restabelecida com o Deus dos céus. É poder dobrar os teus joelhos na total certeza que Deus está ouvindo as tuas orações e vai entrar na tua causa com providência. Precisamos confessar pecados para receber o perdão. 1 de João, eu citei ainda agora, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem, igreja? Jesus. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantos podem glorificar a Deus esta noite? Porque receber o perdão de Jesus é extraordinário. Por que devemos confessar pecados? Para restabelecer a comunhão com irmãos ofendidos. Estabelecer a comunhão. Você poder tomar a Santa Ceia aqui, dar a paz do Senhor para o teu irmão, ao sair da igreja, ao chegar na igreja. Isso é importante, é sério e é atual. Precisa ser pregado em nossos púlpitos. Nós precisamos confessar pecados, para que a graça de Deus se manifeste em nós. Pecados devem ser confessados para Deus. Pecados devem ser confessados para amigos, para restabelecer a comunhão. Eu disse isso mesmo com você. Eu fiquei chateado. Eu não devia ter me expressado daquela forma. Me perdoe, eu te constrangi. Pecados devem ser confessados para familiares, para filhos. Não é vergonhoso um pai pedir perdão para um filho, para uma filha. Não é vergonhoso um marido pedir perdão para sua esposa. A vergonha, eu finalizo dizendo isso aqui, a vergonha será na eternidade. Porque na eternidade, no lago que arde com fogo e enxofre, que é um lugar de consciência segundo a Bíblia, lá não serão os pais que pregarão para os filhos.
serão filhos que pregarão para os pais. Pai, eu estou aqui porque você não me ensinou. Eu estou aqui porque você não me deu exemplo. Eu estou aqui porque você não colocou limites. Quando eu era um adolescente, você tinha autoridade sobre mim. Na eternidade, sim, na eternidade será vergonhoso. Mas pedir perdão para uma esposa, para um filho, para um esposo, não é vergonhoso. Pecados devem ser confessados para a liderança da igreja, se forem pecados que firam a tua comunhão com a igreja, o testemunho da igreja. Se você fez alguma coisa aí pela rua que prejudica a imagem da igreja que você faz parte, respeite a instituição que você faz parte, confesse os seus pecados e busque a graça e o perdão de Deus. Eu vou ler o último texto para encerrar. Efésios 5, a partir do 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Será se tem crente consumindo material que fosse vergonhoso nós dizer aqui que tipo de material você está consumindo? Se o Espírito Santo se materializasse em uma pessoa humana com limitações e precisasse da tua senha para ter acesso aos teus arquivos, ao teu histórico de acessos, você teria coragem de dar a tua senha para o Espírito Santo? Ele não precisa de senhas. Ele sabe todas as coisas. Mas nós estamos mais preocupados em não ofender ou escandalizar o próximo do que com Deus. Existem pessoas que sobem numa plataforma como essa na maior tranquilidade, para fazer qualquer que seja o trabalho, supostamente para Deus, sem confessarem os seus pecados. Mas Deus está mandando uma chuvarada da sua graça. Deus vai tratar com a sua igreja e com o seu povo, porque esse altar é dele, esta igreja é dele, você é dele, e ele tem interesse que nós estejamos bem no nosso viver espiritual. Bendito seja Deus para todo sempre. Paulo diz aqui que até dizer o que alguns fazem em oculto é torpe, é vergonhoso. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Provérbios 28, 13 a 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu estou te aguardando essa semana. Nós precisamos ter uma conversa. Você, irmão, estou falando que às vezes a gente acha com essa turma nova. Você, os cabelos já estão começando a ficar brancos. Você que já tem responsabilidade. Nós precisamos ter uma conversa para o bem da tua alma. Não é uma conversa de desrespeito, mas é uma conversa de máximo respeito e compreensão, para que nós nos ajudemos uns aos outros, para chegarmos no céu de glória. Oh, glória a Deus. Eu gostaria que você dissesse aí para alguém que está perto, você se aproxime dessa pessoa e diga assim: vamos dar um jeito da gente entrar no céu. Diga assim: me ajuda. Deus está tratando conosco. Confissão de pecados. A cinza vai ser soprada do altar.
Deus vai derramar fogo sobre o altar outra vez. Jesus vai batizar crentes com o Espírito Santo. Pessoas vão sair pelas ruas de Tucumã na autoridade do Espírito Santo, pregando a salvação no nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, o Espírito de Deus derrama sobre nós tua graça. Vá fechando os seus olhos, vá falando com Deus. Quem pode dar glória a Deus, faça isso. Quem não pode, peça clemência, peça misericórdia. Mas vamos emitir nesta noite um barulho de verdadeira adoração, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui entre nós. Está vindo mais uma pessoa, está vindo outra. Se você deseja vir, pode vir com a família, com a esposa. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos tomar assento, Senhor, com muita liberdade, com muita graça, porque Jesus está entre nós. Oh, glória a Deus. Irmãos, não deixa o mundo te desensibilizar. Não deixa as coisas do mundo roubar a tua sensibilidade espiritual. Vamos continuar sensíveis ao Espírito de Deus, porque Ele fala entre nós. Glória ao precioso nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Você que não vai vir, estenda a sua mão aqui pelos seus irmãos que estão à frente. Graças a Deus. Oh meu Pai, oh meu Deus, levante a sua voz. Os obreiros, se aproximem aqui de mim, por favor, os obreiros. Estenda as mãos aqui para esse povo, para essas famílias, para esses irmãos que estão aqui à frente.